Olá, internautas, Pastor Jonias, estamos de volta para dar sequência às gravações das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Desta feita estamos fazendo a gravação da lição 2 do primeiro trimestre de 2016. O tema: sinais que antecedem a volta de Cristo. O texto áureo: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Mateus 24, 13. Verdade prática: para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Prestes a subir ao céu, Jesus, ladeado dos seus discípulos, revelou os sinais da sua segunda vinda para buscar a igreja. Ele não marcou data, mas deixou os sinais: brotar da figueira, apostasia generalizada, guerras, rumores de guerras, sinais no céu, terremotos, a pregação do evangelho em toda a terra. Seriam os sinais que evidenciariam a sua vinda gloriosa, um dos eventos mais desejáveis da igreja. Os salvos almejam, aspiram este dia, anelam este evento acima de todas as coisas. Será um evento catastrófico para a humanidade. Nesta lição, nós vamos aprender estes sinais que evidenciam a vinda de Jesus Cristo. Vem comigo. Sinais na vida da igreja. Os falsos cristos e falsos profetas, nos últimos dias, ou prestes à vinda de Cristo, é uma realidade. O aumento do número de falsos cristos, falsos profetas, aqueles que pervertem a genuína palavra de Deus, eles estão em número avantajado nos últimos momentos da igreja. A apostasia, que é o afastamento da fé, o abandono da fé premeditado, vai estar em grande escala. Quando observamos na vida da igreja hoje, nós vemos o abandono da fé, o afastamento da fé de forma avantajada. Pessoas que, mesmo na igreja, mas estão apostatadas, abandonaram e perverteram a genuína palavra e seguem aquilo que elas bem entendem. Estão divorciadas da genuína palavra de Deus, a doutrina de demônios. Em 1 Timóteo 4:1, os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios, que os demônios, que são os partícipes de Satanás, não estão arregimentando um exército contra os cristãos, as formas de torturas e de martírio de outrora, as arenas, a estaca, a cruz, as fogueiras, não são utilizadas mais pelos demônios, mas eles pervertem a mente com ensinamentos falsos, mentirosos, místicos, recheados de engodo, e é o que se vê nas igrejas no tempo presente. São sinais da vinda de Cristo. A perseguição aos crentes. Em pleno século XXI, nós temos uma perseguição acirrada às igrejas, aos crentes em vários lugares do mundo. O chamado buraco negro espiritual, que é a janela 10/40, que abarca 62 nações, onde o evangelho ainda não foi pregado, ou se já foi, mas em proporções exíguas, promove perseguições aos
missionários que para ali vão levar a palavra. Na Coreia do Norte, por exemplo, que é um dos lugares mais fundamentalistas que nós temos, e outros mais, casas de missionários são incendiadas, missionários são mortos, muitos crentes são perseguidos veementemente. Então se tem uma verdadeira perseguição nos tempos presentes. Isso é sinal da vinda de Cristo. Sinais nos céus, sinais no céu da vinda de Cristo. Esses sinais no céu, conforme a Bíblia adverte, estão presentes em todos os lugares do mundo e muitas vezes estão sendo desapercebidos. Nós não estamos tomando conhecimento às vezes, mas eles estão acontecendo em todos os lugares do mundo. Eu cataloguei aqui para mostrar para os nossos internautas alguns sinais só no ano 2015, em alguns lugares do mundo, para tomarmos conhecimento do que está acontecendo. E casos congêneres a esse, nós temos aos milhares, que são evidências da vinda de Cristo, sinais. Por exemplo, figura preta assustadora no dia 20 de julho de 2015, no Texas. Essas figuras pretas amedrontaram os moradores do estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Para nós aqui foi um fato desconhecido, mas são sinais nos céus. Sinais assustadores no céu. Em agosto de 2015, um dragão surge nas nuvens, no Mato Grosso do Sul. São sinais na forma de dragão. Isso assustou os moradores de todo aquele estado, daquela região. Uma figura humanoide estranha é fotografada no céu na Califórnia, no dia 9 de março de 2015. Essa imagem aqui materializa esse fato. Também aqui muitas pessoas que estavam em Bangkok, capital da Tailândia, no dia 7 de setembro passado, puderam ver uma bola de fogo cruzando o céu da cidade. Eu cataloguei aqui estes sinais, mas nós temos milhares de sinais congêneres a este que estão acontecendo no céu para o cumprimento da Bíblia Sagrada, que aparecerão sinais nos céus. Jesus fala de sinais e não de datas. Ele não determinou a data da sua vinda ou a data exata de sinais, mas estes sinais estariam ocorrendo e que estariam prenunciando ou prefaciando a vinda de Cristo. É um alerta, é um estado de alerta. Jesus, no Sermão da Montanha, categorizou estes sinais. Guerras e conflitos e terremotos. Eu enumerei aqui as 10 guerras mais mortais de todos os tempos, mas nós tivemos muitas outras. Essas guerras fizeram vítimas milhões e milhões de pessoas. As guerras napoleônicas. E aqui nós temos estimativa, segundo este site, 3.500.000 mortos, até 7 milhões de mortos nestas guerras. Guerra Civil Russa, a estimativa de 5 milhões até 9 milhões de pessoas. A Rússia foi palco de guerras sem precedentes na história da humanidade. A revolta Dugin, estimativa de morte de 8 milhões de pessoas, até 12 milhões. Isso foi uma verdadeira carnificina que avassalou aquela região, aquele país. Conquistas de Tunilan, estimativa de morte de 15 milhões a 20 milhões de pessoas. Os homens pregam a paz
mas investe mais em material de guerra do que em qualquer outra coisa. Conquista da dinastia Qin pela dinastia Ming, estimativa de morte de 25 milhões de pessoas. Isto é um número muito forte, muito representativo. Rebelião Lucha, estimativa de morte, 13 milhões a 36 milhões de pessoas. Isso é número marcante, que deixa um rastro fulminante na história da humanidade, especialmente na China, que foi onde aconteceu nos anos 755 a 763. Conquistas mongóis, 30 a 60 milhões de pessoas. Essa conquista mongol ocorreu na Ásia, na Europa Oriental e no Oriente Médio, de 1207 a 1472. O Império Mongol. E a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, essa guerra ceifou entre 15 milhões de pessoas a 65 milhões, é a estimativa. Aqui deixou um rastro fulminante. E ainda temos a rebelião Taiping, que deixou mortos em número avantajado com 20 milhões a 100 milhões de pessoas. Isso deixa a história da humanidade triste. É uma sombra negra da rebelião na China, que se deu em 1851 a 1800. E a Segunda Guerra Mundial, que deixou uma estimativa de mortos de 40 milhões a 72 milhões de pessoas. Aqui, as armas mais modernas já estavam em ação, a bomba atômica foi utilizada pela primeira vez. Isso nós temos estimativas de morte de milhões e milhões de pessoas nestas 10 mais fulminantes guerras que o mundo conheceu, mas nós temos outras guerras, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Kuwait, a Guerra Fria, e uma série de outras guerras menores que deixou saldo de mortos em número avantajado também. Mas essas aqui foram as 10 mais poderosas guerras que o mundo conheceu. Então, a Bíblia se cumpre na íntegra. A Bíblia se cumpre como Jesus falou, está ocorrendo. Guerras, conflitos e terremotos. Vamos aqui, eu cataloguei aqui os terremotos, os maiores sismos ou abalos sísmicos do mundo, no dia 22 de março de 1960, no Chile. O maior terremoto que o mundo já viu em magnitude, que chegou a 9,5. Só você pausar o vídeo e ver todos esses terremotos aqui. Esse aqui, por exemplo, no Japão, Sendai, foi no dia 11 de março de 2011, um 8,9. E aqui o site coloca o terremoto com a magnitude de 8,9 que atingiu a costa noroeste do Japão, perto da cidade de Sendai. Foi o 7º maior da história. Então aqui nessa ordem nós temos aqui a magnitude dos terremotos. E o número de terremotos tem aumentado à medida que o tempo vai avançando. Os dados estatísticos assinalam que a numerosidade de terremotos é avantajada à medida que o tempo passa. Então a Bíblia se cumpre na íntegra. Quando Jesus falou dos terremotos, isto estaria ocorrendo nos últimos tempos. São sinais da vinda de Cristo. Guerras, conflitos e terremotos. Nesta lição, os sinais que pronunciam a volta de Cristo estão se cumprindo a cada dia.
A apostasia tem se evidenciado no meio de igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância como coluna e firmeza da verdade, guardando em santificação a volta de Jesus. Vimos então os sinais, as evidências da vinda de Cristo. Ele voltará e está prestes a vir. Estamos ladeados de sinais, sinais nos céus, guerras, rumores de guerra, doenças das mais diversas, apostasia, que é o abandono da fé de forma premeditada. A Bíblia não é mais o livro de regra e fé para muitos. Ela tem sido substituída por outros livros e requintes filosóficos. A genuína palavra está escassa. Os apetites das pessoas no sentido espiritual estão voltados para outras filosofias e maneiras que se chocam com a palavra genuína. Precisamos estudar a Bíblia, ir em busca desse conhecimento sólido e bater o pé e fincar a estaca da verdade. E não abrir mão da genuinidade da palavra. Porque a igreja é a esperança deste mundo. A igreja genuína, a igreja que está fundamentada nas raízes da palavra da verdade.